Olá, boa noite. Meu nome é Lurie. Eu sou aluna do curso de Produção Audiovisual da FIB Bauru e hoje eu tô aqui com a professora doutora Aparecida Zuin e a professora doutora Laísa Zuin para falar um pouquinho sobre a questão da temática dos direitos humanos, mais focado na questão dos direitos das mulheres. Então, dentro dessa temática, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa da professora Cidinha sobre a realidade da população carcerária feminina e também sobre a pesquisa da professora Larissa acerca das relações sociais de gênero e ecofeminismo. Então, eu queria dar boas-vindas. Meninas, boas-vindas, boa noite, tudo certo com vocês? Como estão? Boa noite, por aqui está ótimo, muito obrigada. Eu acho que Joia, em determinado momento, né, Luria, a gente pode dizer a acolhida um pouco mais tranquila e mais formal para vocês, mas aqui está tudo maravilha. que bom, gente. E Larissa, como está? Tudo certo por aí? Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês aqui e que seja muito proveitosa essa conversa e essa troca entre nós. Joia, é um prazer receber vocês, meninas. Então eu vou começar primeiro pedindo para que vocês individualmente se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho sobre vocês e um pouquinho sobre o trabalho de cada uma. Então, quem quiser começar? Bom, acho que antes de começar, né, eu vou então um pouco para os ritos formais, que eu acho que é importante, antes da apresentação, os nossos agradecimentos. Eu agradeço ao convite elaborado pela Faculdades Integradas de Bauru. E mais do que a nossa participação aqui, como eu comentei desde o início do convite, eu penso que é uma oportunidade também única que nós temos de compartilhar hoje, neste momento, com vocês do curso de Direito da FIB, mas também do curso de Audiovisual da faculdade, é a nossa possibilidade, por meio dessas nossas modalidades tecnológicas, falar um pouquinho aqui direto da Amazônia Ocidental, estado de Rondônia, que, infelizmente, né, nós comentamos tanto do Brasil, de todas as nossas unidades federativas, mas falamos tanto e ouvimos falar tanto também da Amazônia, e são poucas oportunidades que nós temos de contribuir com as pesquisas daqui da região norte, para que vocês conheçam um pouquinho sobre os nossos trabalhos realizados onde nós estamos. Então, é lógico que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje do meu lugar de fala, né? Eu sou mais conhecida aqui na Universidade Federal de Rondônia como professora Cidinha Zuin. Eu sou lotada no Departamento de Ciências Jurídicas, trabalho com duas disciplinas específicas, trabalho com semiótica jurídica no primeiro período e trabalho com direito da cidade e planejamento estratégico no quarto período. E com certeza essas duas, né, disciplinas também acabam sendo contempladas nos cursos de pós-graduação que eu também desenvolvo trabalhos de pesquisas na universidade. Eu trabalho, então, como docente, já fui coordenadora do mestrado acadêmico em educação desde a primeira turma de 2010, onde, dentro do projeto que eu desenvolvo neste programa, falarei um pouquinho, principalmente, sobre as questões de políticas e gestão educacional. Ultimamente, mais voltado para as especificidades das ações afirmativas para ingresso, né, de indígenas, pessoas em situação de vulnerabilidade e também pretos e pardos no ensino superior. Falarei então um pouquinho mais sobre isso, porque também na última pesquisas que eu venho desenvolvendo com meus orientandos nas ações afirmativas, nós temos encontrado também resultados e produtos muito importantes, dando visibilidade às mulheres no ensino superior. E aí, claro, as mulheres pretas, como nós estamos trabalhando aqui. Também sou professora e coordenadora do programa de doutorado e mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. É um programa profissional. Nós trabalhamos com este programa de direitos humanos com três importantes instituições que financiam os nossos projetos de pesquisa. Falarei um pouquinho mais sobre esses projetos voltados especificamente também para o público feminino. O projeto do chamado DHJUS, né, nossa grande sigla aqui na região amazônica, ele tem uma parceria com o Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, por meio da Escola da Magistratura de Rondônia, mas também com a Defensoria Pública do Estado de Rondônia e o Ministério Público de Rondônia. Então, essas três importantes instituições do nosso Poder Judiciário são os nossos parceiros que desenvolvem conosco as pesquisas das mais diversas necessidades para o Poder Judiciário. E aí, todos também com o foco voltado dentro da área de concentração do acesso à justiça e dentro das linhas de pesquisa voltadas para direitos humanos e fundamentos da justiça e políticas públicas, e também aqui o acesso à justiça. Dentro das políticas públicas, nós vamos para o desenvolvimento específico da justiça. E também faço um trabalho de desenvolvo junto à universidade no doutorado em educação na Amazônia. É um programa que eu sou professor e coordenador aqui pela Universidade Federal, que nós trabalhamos também dentro das linhas específicas de educação com territorialidade, cidades educadoras, educação cidadã. E claro que todos eles perpassam, né, e não tem como, por uma abordagem que se vincula aos direitos humanos. Então, nesse Certo. sentido, espero contribuir com vocês, né, com as pesquisas desenvolvidas aqui na região norte, estado de Rondônia, e falando um pouquinho mais com o tema que vocês vêm tratando nessa semana de direitos humanos, que de certo modo também dialogamos aqui, porque nós, na Universidade Federal de Rondônia, pelo curso de Direito, já estamos na terceira semana. E são Que temas legal. muito fortes, são Sim. temas fortíssimos que nós trazemos para comungar com o projeto dos direitos humanos também institucionalmente no âmbito da universidade. Falarei especificamente da primeira semana, que tem uma relação com a dinâmica temática também desenvolvida por vocês neste momento, acho que na segunda semana de vocês. Eu passo para a Larissa e espero contribuir ao longo da nossa entrevista com informações que possam auxiliar aí nosso compartilhamento de experiências. Perfeito, muito obrigada, professora. Tenho certeza que a contribuição vai ser ótima. Muito obrigada mesmo pela sua fala. Larissa, por favor, se você pudesse apresentar. Bom, meu currículo não é tão extenso quanto o da professora Cidinha, então eu vou ser mais rápida nesse momento, mas eu já inicio também agradecendo o convite para estar aqui com vocês, agradeço à Faculdade FIB, agradeço ao professor que está com vocês aí hoje fazendo a gravação e toda a turma que se dispôs a estar conosco e a ter essa conversa. Bom, eu sou jornalista de formação, então estou muito próxima da área de vocês aí do audiovisual. Eu sou doutora em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia e sou mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. E fiz a minha formação, minha graduação aqui em Rondônia, todo o meu estudo, na verdade, né? Toda a minha carreira acadêmica e todos os objetos de estudo que eu fiz durante a academia e enquanto pesquisadora foram aqui na Amazônia. Então, meu trabalho de TCC durante o curso de jornalismo, meu trabalho de monografia durante o curso de letras e também o mestrado e o doutorado foram baseados em temáticas da Amazônia, porque enquanto pesquisadora da Amazônia, a gente tem que valorizar aquilo que está aqui, que está na nossa frente, e que a gente sabe que tem muitos assuntos que precisam ser aprofundados, como a questão de gênero aqui na Amazônia. Então, isso foi ao longo do meu processo acadêmico sendo encabeçado por essas escolhas que foram se apresentando, pelos objetos que foram sendo estudados. Durante a dissertação, foi o Ministério Público, que é um órgão muito atuante aqui no Estado, e depois, durante o doutorado, foram as mulheres especificamente, dentro do contexto de barragens, porque aqui em Rondônia, que é o estado onde a gente mora, de onde nós estamos falando aqui com vocês, nós temos grandes hidrelétricas no nosso quintal e temos populações ribeirinhas, populações indígenas, populações quilombolas, que são muito afetadas por estarem muito próximos ao rio, por estarem nessa interação com a natureza até muito maior do que as pessoas que estão na cidade. Não que essas pessoas não sejam impactadas, não que essas mulheres não tenham sido impactadas por essas construções,
mas são dinâmicas de vida que acabam sendo ali modificadas ao longo desse processo de construção das usinas hidrelétricas e das barragens aqui em Rondônia, né? E principalmente aqui em Porto Velho. Hoje eu atuo na diretoria de comunicação da Defensoria Pública aqui do estado de Rondônia, mas já passei por organizações não governamentais que atuavam diretamente com populações indígenas e ribeirinhas, e também já trabalhei em veículos de comunicação, então eu sempre estava atrás da notícia, que inclusive foram essas notícias e esse contato com os movimentos sociais a partir do jornalismo que me levaram até a minha tese de doutorado, que foi falar sobre as mulheres e esses impactos que elas foram sofrendo aí ao longo do tempo aqui no estado. Nossa, gente, muito legal. Muito obrigada mesmo pela apresentação de vocês. Agora eu vou começar efetivamente a falar sobre as perguntas. Primeiro vão ser perguntas mais direcionadas à professora Cidinha, relacionado à pesquisa dela, né, sobre a população carcerária feminina. Eu achei muito interessante a questão que coloca no tema, né, da pesquisa, a população carcerária feminina e o reverso da Lei Maria da Penha. Então, eu queria perguntar para você, professora, de que forma que isso acontece, esse reverso da Lei Maria da Penha. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu não estou conseguindo ouvir você. Acho que está mutado. Desculpa, é o nosso costume de deixar mutado e depois esquecer. Olha, Tranquila. eu vou dizer para vocês que desde o do primeiro momento em que esse meu orientando, o Haru Mizuzaki, apareceu para o processo seletivo do mestrado, na época, no mestrado profissional interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, com essa temática, né? Nós falamos assim, com essa temática de extrema relevância para nós ficamos muito impactados no primeiro momento com o que ele nos trazia sobre justamente o termo, né? Falar sobre reverso da Lei Maria da Penha. Um juiz chegando para nós, né? Para falar sobre uma temática com esse tema, nos chamou a atenção, porque nós imaginávamos assim, nossa, mas o que que um juiz vem aqui falar num programa de direitos humanos para o reverso da Lei Maria da Penha? Sempre passaram assim, ficamos meio, né, ressabiados. Será que o Haru quer de fato questionar a Lei Maria da Penha? Mas foi muito pelo contrário. Na sua atuação como juiz, principalmente no local onde já desenvolvia o seu trabalho como juiz, que é uma cidade do interior aqui do estado de Rondônia, conhecida, né, de Ji-Paraná, é a nossa segunda maior cidade do estado. Ele, durante toda a sua atuação profissional como juiz, ele se identificava, né, muito com as questões que envolviam violência contra as mulheres. Mas a violência contra as mulheres, a violência familiar, intrafamiliar, e depois ainda com a Lei Maria da Penha, o que ele queria se aprofundar era justamente com as questões que envolviam relações de gênero. E foi nesse contexto da Lei, né, Maria da Penha, que ele traz para nós esse, eu digo assim, importante projeto, né? Porque ele, da Lei 11.340 de 2006, que nós conhecemos, que foi, a gente sabe, já um resultado de uma luta muito grande, né, que é conhecida Lei Maria da Penha, justamente pela Maria da Penha Maia Fernandes, que pôs seu caso perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele traz para nós um enfoque que ainda não tinha aparecido nos estudos sobre a Lei Maria da Penha. E como que acontece isso, né? Ele, durante a sua trajetória, ele começou a identificar o quanto as mulheres, né, que estavam sendo encarceradas no estado de Rondônia tinham uma relação, sim, intrafamiliar e com também relações de gênero envolvido no seu encarceramento. Mas daí que nós precisávamos fazer para chegar a esta confirmação, isso é extremamente importante. Então, nós começamos a trabalhar num contexto aqui, primeiro nacional, evidentemente, para chegar no estado de Rondônia. Por que que eu falo nacional, né?
Muito se fala hoje no encarceramento no Brasil. Todavia, pouco se fala da população prisional feminina no Brasil. E atualmente, pelo menos até nas últimas pesquisas que nós tínhamos quando ele terminou a sua dissertação, o nosso TCC, que a gente chama aqui, Rondônia já ocupava a 16ª posição na lista de mulheres privadas de liberdade. Mas aí, o que que era nosso interesse maior para pensar no reverso Maria da Penha? Que é aí que eu quero chegar. Primeiro era de identificar os motivos que levaram essas mulheres a cometerem crimes. Então, por isso que nós tínhamos uma necessidade de distinguir a hipótese da mulher ser efetivamente vítima da violência de gênero no âmbito doméstico, daquelas outras em que ela atuava como autora, coautora ou partícipe de infrações penais para o resultado no tratamento diferenciado e mais justo a cada situação. E daí o que que nós estaríamos então, né? Nós precisávamos então, de acordo com o que ele estava propondo, que a situação deveria ser distinta, já que algumas mulheres que ele acompanhava durante a trajetória do encarceramento, mas também até chegar a ser encarcerada, que eram coagidas a praticar crimes em favor dos seus companheiros ou até mesmo com eles ou a favor de quem detém um poderio sobre elas. E aí é que está, então, aquela questão que envolve também uma grande violência, inclusive simbólica, que são as mulheres, né, que acabam se submetendo, acima de tudo, por questões de natureza econômica e efetiva, e, consequentemente, né, elas acabam criando os vínculos também muito fortes em vista disso e não conseguem sair da situação. Ele coloca nesse sentido que elas não podem ser penalizadas da mesma forma que aquelas em que cometem ou cometerem crimes em circunstâncias diferentes. Então, o que que nós fazemos com esse trabalho? Nós analisamos a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, mas na qual nós temos, então, um dispositivo que, conforme a sua ementa, os seus mecanismos que nós estamos analisando, teria como finalidade coibir essa violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226 do parágrafo 8º da Constituição de 1988, que vai, então, em relação à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, dentre outras providências. Mas aí, professora, da onde que vocês fariam isso e como fariam isso? Bom, a nossa pesquisa, né, é claro que era o público muito desconhecido, pouco se fala sobre as mulheres encarceradas, muito embora nós tenhamos dados importantíssimos para que nós possamos trazer aqui para o enfoque da semana de vocês. Nós trabalhamos, foi uma pesquisa quali-quantitativa, realizada em duas etapas. Nós tivemos uns procedimentos metodológicos, todo bibliográfica, com fase e com ênfase nos direitos humanos e na Lei Maria da Penha, mas nós queríamos descobrir como essas mulheres chegaram ao cárcere. Daí que ele se reveste de uma outra figura. Ele se, né, eu digo, eu sempre brincava com ele, você vai se despir do juiz e vai se tornar agora o pesquisador. Nós aplicamos 24 questionários e entrevistas dentro da penitenciária feminina de Ji-Paraná entre os anos 2017 e 2018, onde as penitenciárias elas permitiram a participação e por meio da participação e da coleta de dados, nós criamos um perfil socioeconômico, criamos um perfil de escolaridade, de raça, de cor. Nós fizemos um perfil de estado civil, de composição familiar, de religião, ou seja, nós fizemos um aparato, né? A quantidade de filhos, orientação sexual, e o que este perfil nos permitiu, né? Nos permitiu, nesse perfil sociodemográfico da população feminina privada de liberdade, nesse estabelecimento penal, uma identificação muito forte e necessária ao atendimento aos direitos da mulher.
E o que que nós propusemos, então, a partir deste questionário e desse perfil sociodemográfico da nossa população feminina nesse presídio em Ji-Paraná? Nós propusemos um projeto de lei. O projeto de lei visa, né, um atendimento aos direitos da mulher, mas aí é que vem a questão do reverso da Lei Maria da Penha, né? Ele propõe, dentro do parágrafo único do artigo 310 do Decreto-Lei 3689, 3 de outubro de 1941, do Código do Processo Penal, em parágrafo primeiro, acrescentar alguns dispositivos que ele considera extremamente importantes como complementares à Lei Maria da Penha, para justamente essas mulheres que estão hoje, né, privadas de liberdade, porque a nossa hipótese acabou sendo confirmada de que elas cometem os crimes justamente porque são, né, são penalizadas e foram penalizadas por ou a favor de seus companheiros ou até mesmo com eles. Nós identificamos, inclusive dentro da pesquisa, que muitas das mulheres encarceradas praticavam crimes até mesmo para obedecer aos pais, ou seja, o pai, inclusive, nós temos esse poderio sobre elas, né? Então, nós confirmamos o quanto a questão patriarcal, né, e de relações de poder estão implicadas nessas discussões. E daí que dentro da nossa proposta, que hoje nós já temos futuramente para encaminhamentos desse nosso produto desenvolvido aqui, né, dentro do âmbito desse programa de direitos humanos, para chegar até também ao nosso Congresso, porque nós precisamos comprar também, né, ou algum deputado aqui da nossa região e do estado de Rondônia comprar conosco esta ideia para ser levada à discussão também no âmbito legislativo. Mas, além desse dispositivo do reverso da Lei de Maria da Penha, colocando alguns mecanismos instrumentais importantes e dispositivos dentro da Lei Maria da Penha, nós produzimos uma cartilha de direitos humanos para as mulheres do Estado de Rondônia, onde, com seus respectivos marcos jurídicos, e a ideia dessa cartilha é justamente a educação dos direitos humanos para as mulheres e para o público em geral, para que elas possam, ao consultar essa cartilha, identificar melhor os seus direitos, que hoje elas acabaram e têm pouco conhecimento sobre. Então, só para finalizar essa primeira parte da nossa pesquisa, o que nós identificamos também foi uma grande ausência e despreparo do Estado de Rondônia sobre o feminicídio. O estado de Rondônia hoje, já no âmbito nacional brasileiro, no nosso Brasil todo, nós já estamos em segundo lugar com maior número de feminicídio. Tá? Os estudos sobre feminicídio, então, aqui no estado de Rondônia, é marcado por um terror. Os nossos pesquisadores demarcam isso, né? É um processo de agravamento da violência marcado por terror, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E veja que aqui, né, nós falamos que é uma ausência e despreparo do Estado, porque ainda não encontramos mecanismos propícios de políticas públicas de prevenção, proteção e acolhimento, como são apontados de ferramentas eficientes para o combate à violência contra a mulher. E também, além disso, né, nós sabemos, dentro do nosso contexto da pesquisa, que mais da metade são negras e jovens sem estudo, e que não cometeram crimes violentos por si só. Então, aí, 70%, né? E isso não é só no estado de Rondônia, eu acho que vocês, estudantes do direito, estudantes agora que vocês estão aí também trabalhando com audiovisual, que dá possibilidade de fazer grandes documentários, 70% das mulheres encarceradas dizem ter sido influenciadas por parceiros. Então, veja que a questão que nós estamos tratando aqui de poderio, né, do homem sobre a mulher é muito forte. E mulheres que cumprem pena nas prisões brasileiras, né, muitas vezes elas já dizem isso e nas entrevistas elas confirmaram. Elas saem da categoria de humanos para se tornarem como detentas. Ou seja, elas, ao chegarem no cárcere,
ela simplesmente passa a ser um número no sistema, elas não são mais visibilizadas e muitas dizem nem querem saber meu nome, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu deixo de fazer e o que me trouxe até aqui. Então, a questão da visibilidade também dessas mulheres no cárcere são extremamente importantes. E aí nós sabemos, né, que nos últimos índices que nós temos de 2022, a taxa de encarceramento feminino no Brasil, que em 2000 era de 6 presas para cada 100 mil mulheres, agora nós já dobramos quase, agora é de 20, né, mulheres, o que significa que o Brasil também ocupa o 15º lugar no ranking proporcional que é liderado pelos Estados Unidos. E o estado de Rondônia, na época dos nossos estudos, já traduzia um estado como 16º estado com maior número de encarceramento. Então, esses são algumas referências que nós trazemos com esse projeto que nós desenvolvemos aqui. Eu posso depois, inclusive, passar para vocês cópia da minuta desse produto, né, para vocês conhecerem e compartilharem. Já também nós fizemos dentro desse projeto um outro produto que visa chegar, que eu dizia muito para o Haru, nós não podemos, ao mesmo tempo, dizer que elas são invisibilizadas, trazer elas para visibilidades, mas também não darmos resposta da nossa pesquisa a essas mulheres. O que que nós podemos fazer para chegarmos até a elas? Além do projeto que nós estamos propondo, um projeto de lei para complementar a Lei Maria da Penha, nós também queremos alcançar essas mulheres por meio da Cartilha dos Direitos Humanos, mas também conseguimos fazer com que as narrativas dessas mulheres, algumas autorizaram e fizemos uma história em quadrinho, né? Para chegar também com este produto às escolas públicas do estado de Rondônia, para demonstrar para as meninas, para os meninos também, como isso é importante ser conhecido e discutido. E por quê? Né? Porque além da condição socioeconômica, além da quantidade de filhos, além da orientação sexual, isso é impressionante, né? O estado de origem, a faixa Sim. etária, a cor e raça, o grau de escolaridade, que foi muito surpreendente para nós, o estado civil, a composição familiar e a religião foi extremamente importante para a nossa discussão acerca do nosso produto para chegar onde nós estávamos. E também eu acho que é importante deixar registrado para vocês o quanto é válido, neste contexto que vocês estão discutindo, a análise sobre a violência contra as mulheres, as infrações cometidas, infrações penais, né, cometidas por elas, elas também precisam sair do silenciamento para que nós possamos entender o sofrimento que elas passam. E por quê? Nós trabalhamos isso Perfeito. na nossa pesquisa porque muitas das vezes o silêncio e o sofrimento também é uma perpetuação da violência contra a mulher. E quanto o grau de Professora, deixa eu responsabilidade no só crime. interromper. Sim, querida, já Só deu meu interromper um tempo. pouquinho. Ah, não, tranquilo. É só porque, contando com o tempo mesmo, né? A gente tem até 10h30. Sim, Então, se a gente puder só para passar, eu senão não vou já, dar tempo eu, de conversar um pouquinho com a Larissa sobre o eu assunto. já Mas falei sobre eu o achei meu. muito. Mas eu achei muito, 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 muito importante o que você falou. E eu até fiquei pensando sobre muitas discussões que a gente teve dentro de sala de aula, falando sobre como as pessoas não conhecem os próprios direitos que elas têm. Então eu fico imaginando essas mulheres na situação, na vivência delas, né? O quão é importante a elaboração dessa cartilha para que elas possam, né, de alguma maneira, conhecer os direitos delas como seres humanos e também como mulheres, né? Então, passando para a Larissa agora, mas eu agradeço demais, demais, demais pela contribuição e pela sua fala. Eu achei que vai assim, somar muito, 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 tanto para o nosso curso quanto para o curso de Direito e para a nossa semana. Larissa, eu queria perguntar para você um pouquinho sobre o seu projeto agora. Tem o título Viver Caxarari, que fala um pouquinho sobre relações sociais de gênero e geração, condição da mulher e ecofeminismo. Eu queria perguntar para você um pouquinho sobre ecofeminismo. Se você puder me explicar um pouquinho sobre o que é. Bom, o ecofeminismo ele tem nascimento aí junto com a terceira onda do feminismo. A gente sabe que essas ondas a gente nomeia assim por uma particularidade histórica, mas de certa forma ela ganha força a partir desse período.
ali na década de 70, mais ou menos. Aqui no Brasil, tiveram pesquisadoras do movimento ecofeminista que tiveram uma expressividade bem grande. A principal delas, nessa época, foi a Ivone Guevara, que é uma filósofa. Ela veio da igreja católica, dentro dos movimentos de base, e ela foi estudar, foi aprofundar essa teoria, que é uma teoria, mas é uma teoria que se aplica na prática, né? O ecofeminismo, ele vem entender que a relação social de gênero, ela também está relacionada com as questões ambientais. Então, muito do que se discute hoje de como as mulheres são impactadas por todas as mudanças climáticas e por todos o ambiente e a forma com que o meio ambiente ele é tratado hoje tem um impacto sobre as relações de gênero e principalmente sobre as mulheres muito maior. Então, o ecofeminismo ele vai tentar entender como essas relações de gênero elas estão relacionadas com essas questões ambientais e como que as particularidades do patriarcado vão fazer com que as mulheres tenham essa relação diferenciada com o meio ambiente também. Por exemplo, já puxando para a questão das usinas hidrelétricas, durante a minha pesquisa do doutorado, por que eu vou chegar à conclusão de que elas são muito mais impactadas por essas usinas hidrelétricas do que os homens ou qualquer outro tipo de comunidade que passa por essa agressão, de certa forma? Porque elas têm essa relação de cuidado. Então, são elas que muitas vezes cuidam da família, cuidam das crianças, cuidam dos mais velhos, elas cuidam da casa, elas têm um emprego, têm jornadas triplas, quádruplas, então elas vão ter um impacto, vão sofrer esse impacto de uma maneira diferente. Então, tem mulheres na minha pesquisa que elas falam dessa relação que elas tinham com a terra. Essa relação, não com a terra só de plantar, mas a relação com o lugar onde ela habitava. Porque ela tinha ali um círculo de amizades, então muitas delas viviam durante toda a sua vida cercada de outras mulheres que faziam essa troca com ela. Por exemplo, ela tinha que ir trabalhar, ela deixava o filho com a vizinha. A partir do momento em que vem uma hidrelétrica e essas pessoas são deslocadas, toda essa comunidade ela não é pensada na hora de realocar essas pessoas. Então, esses laços vão se desfazendo. E ao se desfazer esses laços, o impacto que se tem sobre a vida dessas pessoas, especialmente sobre as mulheres, é muito maior. Eu já não tenho mais esse apoio que eu tinha antes para deixar o meu filho. Eu não tenho mais com quem dividir algumas tarefas ou algumas trocas diárias que vão acontecendo ali ao longo da vida. Então, o ecofeminismo ele tem esse entendimento de que essas relações ambientais e a maneira com que nós lidamos na estrutura social que nós temos hoje impactam especialmente as mulheres, e é por isso que a gente tem que ter um olhar muito mais atento nesse sentido. E vindo dessa ideia do ecofeminismo, eu participei do grupo de pesquisa do qual eu faço parte até hoje, que é o GEP Gênero, que é o grupo de estudos e pesquisas em geografia e relações, mulheres e relações de gênero. E a partir do GEP Gênero, nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores que fazem parte do grupo de pesquisa, nós estamos em contato com diversos tipos de realidade. Então, uma delas é a população indígena aqui do nosso estado. E dentro das discussões com os professores e das disciplinas que tiveram ali ao longo do mestrado ou do doutorado, nós criamos o projeto Viver Caxarari, junto com os professores da pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia, e especialmente da coordenadora do GEP Gênero, que foi a minha orientadora, que é a professora Maria das Graças, e nós fomos até a comunidade indígena Caxarari para fazer
não é uma intervenção, mas digamos assim, nós vamos fazer uma troca com eles. Então, o projeto Viver Caxarari, ele partiu dessas interações que nós tivemos com a comunidade. Nós visitamos uma das aldeias. Eu, particularmente, visitei uma das aldeias, porque os Caxarari aqui no estado, eles são divididos em 7 aldeias, e durante essa intervenção que eu participei, eu visitei uma das aldeias. O grupo de pesquisa ele já fez outras intervenções, já foi em loco em 2 outras aldeias dessa comunidade, e lá nós fizemos oficina com as mulheres. E por que com as mulheres que teve maior interação? Porque os Caxarari, eles são um dos primeiros povos aqui do estado de Rondônia que tem lideranças mulheres. Eles têm cacicas. Então, das 7 aldeias, 4 são lideradas por mulheres. São mulheres cacicas. Então, nós tivemos uma certa abertura para chegar e poder conversar com elas e fazer oficinas. E aí vinham desde oficinas de economia solidária, nós fizemos oficinas de como administrar o dinheiro, assim, na prática mesmo, como que o artesanato delas poderia render para elas dentro de casa e como elas poderiam lidar com esse recurso financeiro de uma maneira mais estruturada e até mesmo revertido para a associação que eles têm. Uma das associações mais fortes que eles têm ali do povo Caxarari é da família Caiabu Caxarari. Então, eles vão se dividindo também em famílias e foi um princípio, essa primeira intervenção que nós tivemos ali, essa primeira troca, foi o princípio desse projeto e que hoje já está um pouco mais avançado, que nós conseguimos fazer com que os Caxarari fundassem a associação deles, conseguissem regularizar para que agora eles consigam concorrer a editais nacionais e editais aqui do estado para financiamento de projetos maiores dentro da comunidade, como, por exemplo, de reflorestamento, de artesanato, de valorização do artesanato do povo. Então, foi uma troca muito interessante com eles e que hoje ainda está rendendo bastante. Eu imagino, foi um projeto que vai render muitos outros projetos e muitos outros frutos, né? E para meio que já ir finalizando, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, entre aspas, para vocês duas, em relação à trajetória de vocês. Então, para vocês, assim, como mulheres dentro do ambiente da pesquisa, né, dentro do ambiente acadêmico, como que é a experiência de vocês? O que que vocês sentem em relação a isso, dentro desse ambiente de pesquisa? Eu vou tentar falar mais rápido, né? Porque já tinha comentado tanto sobre a primeira. Olha, Luri, é assim, eu vou dizer a partir do que eu já comentei na parte inicial, como vocês podem observar, quando eu começo a falar sobre essas pesquisas desenvolvidas aqui, eu meio que fico empolgada demais, né? Eu não vejo nem o tempo passar, porque o local onde nós estamos, né, ele demanda também uma atenção muito especial. Eu brinco muito, inclusive, com minha família aí do Sudeste. Eu falo assim, né? Vocês ouvem falar tanto da Amazônia, vocês falam tanto em defesa da Amazônia, mas viver na Amazônia e conhecer os problemas da região amazônica é muito diferente do que simplesmente falar ou defender direitos humanos na Amazônia. Nós estamos numa região onde mais há crime contra ativistas de direitos humanos. Nós vivemos num estado onde a violência contra os povos indígenas e contra mulheres são muito altas, os índices são muito grandes. Ou seja, para nós pesquisadores, né, nesse contexto, além de ser um desafio, passa a ser uma responsabilidade. O trabalho que a universidade pública tem nesse trajeto, para mim, é muito importante. Então, para fazer pesquisa, eu digo sempre, né, minha sensação também é essa,
eu não falar em pesquisa que envolve direitos humanos, eu não consigo fazer pesquisa em laboratório. Eu preciso ir a campo. E isso traz, e isso faz todo um diferencial na nossa trajetória acadêmica, né? Sair dos muros da universidade, sair do campo, né, da comodidade simplesmente da teoria e partir para a prática também nos dá uma situação diferente, né? Nos coloca numa situação diferente. Então, como professora pesquisadora aqui da Universidade Federal de Rondônia, e com os projetos de pesquisa que nós desenvolvemos, eu creio, né, o grande mote, de fato, é tentar transformar uma realidade. A gente sabe que não vai conseguir 100%, mas só de trazermos essas reflexões e fazer as pessoas discutirem, como nós estamos fazendo aqui com vocês hoje, né? Não deu, infelizmente, tempo de falar sobre tudo, mas eu até deixo aí o site do DHJUS, onde nós já temos os nossos trabalhos de conclusão de curso, todos com produtos, e muitos deles produtos voltados para as questões que envolvem gênero, que envolvem violência contra as mulheres, mas que aqui o grande diferencial é não podemos só teorizar. Nós precisamos fazer da nossa pesquisa também algo que vai transformar. Nós precisamos entregar para a sociedade, a partir do nosso problema de investigação, um resultado que nós possamos colocar em prática para reverter essa situação de violação contra os direitos humanos. Então, nisso, para mim, eu penso, né, no meu sentimento como investigador desse meu lugar, né, e que é nessa direção que nós estamos, que falar sobre diversidade, equidade, igualdade, representatividade das mulheres são pontos importantíssimos para nós no âmbito da universidade. E eu espero, né, ter traduzido um pouquinho por meio de um projeto só que eu apresentei, mas quantos outros nós poderíamos ter apresentado. E convido vocês para virem aqui, né, para a região amazônica, o estado de Rondônia, conhecer um pouquinho de nós e quem sabe não nós desenvolvermos aí outros trabalhos, que eu falei isso também, né, para quando eu fui convidada por vocês, para que nós possamos compartilhar mais experiências. Eu acho que isso é fundamental, nós dialogarmos entre nós. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Eu acho que, independente da área que a gente estuda, né, eu acho que ter essa troca é muito importante. Eu acho que agrega muito para os dois lados, né? E você, Larissa, o que que você pensa sobre? Tá, eu vou tentar muito resumidamente contar para vocês a história que me levou ao doutorado e que me levou até aqui a conversar com vocês hoje até essa entrevista. Enquanto jornalista, a gente acaba tendo acesso a muitos desses casos de violação dos direitos humanos e faz um acompanhamento dessas situações que são muito graves aqui no estado de Rondônia. E dentro do movimento dos atingidos por barragem, o MAB, uma grande liderança que tinha aqui em Rondônia era a Nicinha. E a Nicinha, o caso dela chegou para mim enquanto jornalista na redação da morte da Nicinha, depois de muito acompanhar diversas manifestações do movimento dos atingidos por barragens. Um dos coordenadores do movimento ligou para mim um dia na redação e falou: Olha, acho que a gente encontrou o corpo da Nicinha. E a partir da apuração dessa notícia e do desenrolar dessa notícia, e aí eu faço a provocação para vocês procurarem o caso de como foi a vida e a morte da Nicinha e toda a investigação do caso foi o que me deu o start para começar a investigação da minha tese de doutorado. Foi a partir dessa violação dos direitos humanos, especificamente de uma liderança mulher, que era muito representativa para toda a comunidade e para todos que defendiam os direitos dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas e da população afetada aqui no estado de Rondônia, que eu vi que essas mulheres e que essas lideranças precisavam sair da invisibilidade. E eu acho que a nossa trajetória acadêmica, enquanto investigadoras, enquanto pesquisadoras, enquanto pessoas que defendem os direitos humanos, é importantíssimo que a gente consiga fazer com que essas pessoas e essas lideranças e esses movimentos e essas mulheres
deixem a invisibilidade e se tornem realmente as lideranças que elas são frente a todo mundo, não só aqueles que já conhecem as suas histórias e as suas lutas. Então, eu acho que mais gente precisa conhecer a realidade e essas pessoas e esses movimentos que acontecem aqui na Amazônia pelos direitos humanos. Eu acho que é isso o grande motivador, é isso que faz com que todo dia a gente continue nas pesquisas e a gente continue defendendo que essas pessoas consigam ter voz e sejam ativas dentro da busca pelos seus direitos e pelos direitos de todas as populações das quais elas fazem parte. Perfeito. Gente, eu já vou encerrando por aqui por conta do tempo, mas eu quero agradecer imensamente a vocês pela presença, por terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para estar vindo aqui conversar com a gente e ter contribuído tanto com as pesquisas de vocês, com esse bate-papo. Eu estou me sentindo extremamente inspirada pela história de vocês e pelo trabalho de vocês, e eu tenho certeza que todo mundo do curso de Direitos e também todo mundo do curso de Audiovisual estão sentindo a mesma coisa e vão sentir a mesma coisa quando assistirem o material e poder ter acesso a tudo isso que vocês contaram pra gente. Então, mais uma vez, em nome de toda a faculdade, em nome de todos os meus colegas aqui que estão trabalhando atrás das câmeras, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui, pela conversa. Gostei muito, muito, muito de conhecer vocês e muito obrigada mais uma vez por tudo, tá bom? Então tá Nós que joia, gente. agradecemos. Obrigada, acho que. Estamos aqui. Obrigada. Muito obrigada. Muito A gente obrigada. Acho agradece que e fica à já vai encerrar. disposição. Eu que agradeço por tudo e quem sabe mais futuramente a gente não pode conversar sobre outros assuntos, se vocês estiverem disponível, sobre outros projetos que vocês também desenvolveram e fazem parte, né? Vai ser muito legal, com certeza. Estamos aqui, diretamente de Obrigada. Rondônia. Obrigada. Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Boa noite, bom Eu descanso. não quis particularizar, tá? Eu não quis particularizar o convite, mas eu estendo a toda a equipe, tá bem? Para o José, estendo a equipe. Obrigada, gente, imagina. Obrigada, boa noite. Muito, muito obrigada mais uma vez. Boa noite.